Com uma breve apresentação, chamo-me Isadora da Silva Maciel, acadêmica do curso de Direito da Universidade Federal do Estado do Amapá, Unifap, atualmente cursando a disciplina de Direito da Informática, a qual tenho como professor e orientador o Dr. Raul José de Galá de Oliveira. Nosso artigo que será abordado aqui, elaborado em conjunto com meu colega Rafael Monteiro Pimentel, tem como tema Era da Sociedade em Rede e Sociedade da Informação, os impactos da pandemia na segurança digital. Como resumo, iremos abordar acerca da segurança digital no Brasil e em Portugal, bem como os desafios ampliados pela pandemia da Covid-19. A nossa análise ela tem como foco a aplicação do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados em Portugal e, em comparação, a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Além disso, também citamos as contribuições teóricas de Patrícia Peck, que é uma especialista em Direito Digital, Danilo Dorneda, um jurista brasileiro que contribuiu para a criação da Lei Geral de Proteção de Dados, e, por fim, de Francisco Andrade, que é um jurista português e que tem diversos trabalhos relacionados a essa temática. Abordamos ainda também as jurisprudências e legislações, tanto do Brasil como de Portugal, e uma comparação entre elas. Introduzindo o contexto pandêmico e sua relação com a segurança digital, cabe salientar que nesse período houve um avanço tecnológico significativo. Isso se deve principalmente pela necessidade de se adaptar ao isolamento social, ao trabalho remoto e diversas outras circunstâncias que modificaram a relação entre os indivíduos. Prova-se disso foi o levantamento feito pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil, em que buscava avaliar o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros. A partir desse estudo foi possível identificar que há uma proporção maior de domicílios com acesso à rede de internet, 83%, do que o número de indivíduos usuários. Esse dado foi feito em 2020 e houve um aumento de 12 a 7 pontos percentuais, respectivamente, em relação ao ano anterior, 2019, um ano anterior ao início da pandemia. Com relação à base normativa nacional, é de suma importância citar e explorar a relação da nossa temática com a Constituição Federal de 1988, em especial no seu artigo 5º, inciso 12, que prevê o seguinte: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A partir desse artigo pode-se tirar conclusões a respeito da importância do direito do sigilo das comunicações, que deve ser protegido contra acessos não autorizados e que é essencial a garantia de meios de comunicações seguros, principalmente em uma sociedade em rede, em que há uma facilidade e uma velocidade na criação, no processo e na comunicação das informações. Ainda que haja previsões constitucionais a respeito do ambiente digital, é válido que elas não são suficientes para suprir as necessidades e regular o contexto da segurança digital. Nesse sentido, para suprir essa lacuna legislativa, é importante citar a contribuição da Lei Geral de Proteção de Dados, que foi primordial para tutelar esses direitos abrigados na Constituição Federal de 1988. A Lei Geral de Proteção de Dados ela entrou em vigor em setembro de 2020 e seu objetivo principal é proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade e da pessoa natural. Acerca da base normativa portuguesa, assim como a nossa Constituição exerce um papel importante na proteção de dados, a Constituição da República Portuguesa apresenta regulamentação a respeito. E trouxemos em especial a análise dos itens 2 e 4 do artigo 35 da respectiva Constituição. A lei define o conceito de dados pessoais, bem como as condições aplicáveis ao seu tratamento automatizado, conexão, transmissão e utilização, e garante a sua proteção designadamente através de entidade administrativa independente. A partir desse item, percebemos o reconhecimento do que seriam os dados pessoais e como eles devem ser utilizados quando se tratar de determinados casos, como o tratamento automatizado, caracterizado pelo uso de algoritmos, a conexão e transmissão entre entidades e sistemas, e, por fim, a sua utilização de modo que não viole os direitos dos titulares dos dados. No item 2, ele cita a entidade administrativa independente. O que seria essa entidade?
Em Portugal, ela é representada pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. Ela é responsável pela supervisão e cumprimento das leis. Além disso, ela investiga queixas e casos de violação de dados, como também emite recomendações e desenvolve atividades relacionadas à educação e à prevenção sobre essas situações. Ainda no mesmo artigo, o item 4 prevê que é proibido o acesso de dados pessoais de terceiros, salvo em casos excepcionais previstos na lei. A atenção a esse artigo se deve ao fato de os indivíduos terem contra a coleta de seus dados para fins ilícitos, ou seja, aqueles que não estão previstos em lei e sem consentimento do titular. Partindo agora para a análise da doutrina nacional, temos como referência para abordar a temática a perspectiva da especialista brasileira em Direito Digital e Cibersegurança, Patrícia Peck. Em sua obra Direito Digital, ela aborda a questão da proteção de dados, os impactos da transformação digital e acerca da educação e conscientização. Em uma sociedade em rede, caracterizada pela globalização e o avanço tecnológico, ela alerta não só a questão do vazamento de dados, mas como cyberterrorismo, como fraude eletrônica, espionagem e entre outras ameaças que afetam a segurança digital. Ela salienta que a segurança não está atrelada a dispositivos ou procedimentos, mas está ligada às pessoas que utilizam os dispositivos. Temos que os usuários eles têm que estar atentos às características dos golpes e medidas protetivas contra ataques e vazamentos de dados. Como segunda referência doutrinária, temos Danilo Doneda, que é um jurista brasileiro, especialista em privacidade e proteção de dados, e também foi um dos colaboradores para a criação da Lei Geral de Proteção de Dados. Ele defende que a proteção de dados está intrinsecamente ligada com o direito à privacidade e que é de suma importância que eles sejam tratados de maneira adequada para que garanta o exercício efetivo da cidadania, que a sociedade possa ter acesso ao meio digital, mas de maneira segura e informada, sem que tenha seus direitos comprometidos por práticas abusivas ou ilícitas. Doneda ainda discute em seus trabalhos acerca do papel das empresas e organizações em relação ao cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso porque, inevitavelmente, essas entidades fazem uso de dados pessoais e necessitam de uma atenção redobrada a determinados procedimentos, como o consentimento explícito dos titulares, a garantia da segurança da informação e o respeito dos direitos dos titulares. Agora, acerca da base doutrinária portuguesa, temos Francisco Andrade, um jurista brasileiro que constantemente aborda em seus trabalhos acerca do ambiente digital e o direito na informática. Ele defende que a segurança digital ela não é uma responsabilidade apenas dos dispositivos, mas das empresas, do governo e dos cidadãos. Ele afirma que a legislação, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, é uma ferramenta indispensável para a garantia da segurança digital e deve ser tratada como prioridade por todos os níveis da sociedade. Ele ressalta ainda a importância dessa legislação, argumentando que a sua aplicação de forma rigorosa em Portugal não protege apenas os direitos da sociedade, mas promove uma certa confiança nas interações, nos dispositivos, essencial para uma sociedade que está em constante mudança e evolução. Olá, meu nome é Rafael Monteiro Pimentel, sou acadêmico do curso de Direito da Universidade Federal do Amapá. Estou aqui para continuar com a apresentação do tema Era da Sociedade em Rede e Sociedade da Informação, em conjunto com a minha colega acadêmica Isadora da Silva Maciel, da disciplina de Direito da Informática, e este trabalho tem como orientador o professor Dr. Raul José de Galárdio Oliveira. Dando prosseguimento à apresentação, agora falando sobre a jurisprudência nacional e portuguesa, vamos começar com a jurisprudência nacional. A exemplo, temos o agravo regimental na petição 9.471 do Distrito Federal, que foi julgado pela ministra Rosa Maria de Pires Weber. O caso em questão
O agravo reflete sobre o uso das redes sociais da informação para o intuito de ofender e difamar a honra alheia dentro do ambiente virtual. No que é possível destacar, a expressão de opiniões que transportam os direitos do mundo material para o mundo virtual, no que diz respeito às discussões de natureza sobre um contexto econômico e potencializado pelo período pandêmico. Dando prosseguimento, temos outra jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o agravo regimental número 10.391, que foi julgado pelo ministro Alexandre de Moraes, no caso esse também é do Distrito Federal, e o caso em questão retrata o binômio liberdade e responsabilidade, em que ultrapassa a legalidade da liberdade de expressão, promovendo uma ruptura dos direitos previstos na Constituição Federal de 1988, como no artigo 5º, inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Desse modo, evidencia-se a utilização de perfis com o intuito de conflitos, sendo este a propagação de discursos com conteúdo de ódio e subversão da ordem, a incentivo à quebra da normalidade institucional em perfis no Telegram. Sendo assim, o STF ele decidiu pelo bloqueio desses perfis, uma vez que essas informações provocavam uma grave instabilidade, também por conta de atingir a segurança do STF, uma vez que atribuíam práticas ilícitas aos membros da Suprema Corte. Dando prosseguimento, nós temos como jurisprudência estrangeira a jurisprudência de Portugal. No processo número 111.134, o caso em questão é perceptível o impasse com relação aos danos dos usuários, em que a parte se sente lesada pela empresa de telecomunicações ter feito o uso de dados confidenciais como cliente, que deixa evidente a quebra do sigilo das informações. Além disso, nota-se a contrariedade do papel por parte da empresa, que tem por objetivo a defesa da proteção desses dados do usuário como dever legal regido na Constituição do artigo 35, inciso 4 do CRP. E esse crescimento, embora essencial para manter a funcionalidade da sociedade durante a crise, também criou um ambiente propício para o aumento de ameaças digitais que corroboram com as informações apresentadas pela empresa de segurança de dados Kaspersky, que demonstram que cerca de 360 mil novos arquivos maliciosos foram lançados em todos os dias ao longo de 2020, tendo como crescimento de 5,2% comparado com o ano anterior. Embora também dados apresentados pela CNN, a Agência da União Europeia para a Cibersegurança, declarou que houve 34 ataques maliciosos significativos contra setores críticos em 2020, ano marcado pelo crescente da pandemia de Covid-19, mais do que o dobro de 146 registrados no ano anterior. Além disso, no Brasil, o cenário foi igualmente preocupante. Dados levantados pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, mostram que em 2021 houve um aumento de 220% nos ataques cibernéticos contra as empresas relacionados ao ano anterior. Desse modo, a necessidade de políticas eficazes e de educação sobre a segurança digital tornou-se mais evidente do que nunca. As organizações e os indivíduos precisam estar preparados para enfrentar os desafios das ameaças cibernéticas emergentes,
adotando medidas proativas para proteger suas informações e sistemas de contra-ataque. Portanto, como conclusão, temos que a análise realizada ao longo deste estudo revelou que a pandemia exacerbou as vulnerabilidades existentes e desenvolveu novas formas de risco na era da sociedade em rede e sociedade da informação. Intensificada pela pandemia, exige uma reflexão aprofundada sobre as práticas de segurança digital e a necessidade de um compromisso renovado com a proteção de dados. A continuidade de pesquisa e do desenvolvimento de soluções inovadoras será fundamental para enfrentar os desafios futuros e garantir a navegação segura e confiável no mundo digital em constante evolução. Sendo assim, deixamos a pergunta: de que forma a Lei Geral de Proteção de Dados e o Regulamento Geral de Proteção de Dados contribuíram para a segurança e proteção dos usuários em resposta à evolução tecnológica?